Olá, pessoal. Eu sou a Vanessa Oliveira, economista. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre investimento. Eu já perdi a conta de quantas pessoas já me perguntaram sobre onde investir, como investir, aonde eu coloco a reserva de emergência. Então, eu estou aqui hoje para responder a essas questões, ok? Investimento depende muito da característica do valor que você quer investir, da característica da pessoa que quer investir, do prazo que você deseja utilizar esse valor. Então, tem muitos itens e muitos questionamentos para você decidir aonde exatamente você investir o seu dinheiro. Eu vou hoje falar algumas coisas sobre investimento para que você comece a se familiarizar com o assunto e seja capaz já de identificar que tipo de investimento é o adequado para o que você precisa nesse momento. Bem, o primeiro passo para você começar a investir é compreender o seu perfil. Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que precisa e necessita de segurança? Você é uma pessoa que não gosta de correr riscos? Ou você é uma pessoa que gosta de se aventurar e correr riscos? Enfim, esse perfil vai determinar exatamente até onde você pode ir com o seu investimento. Se você é uma pessoa mais segura, você precisa correr para aqueles investimentos que não têm uma variação tão grande, que são investimentos mais seguros realmente. Se você é uma pessoa que aguenta correr riscos, que tem um coração forte, você pode ir para um investimento que seja mais dinâmico. Então a gente vai entender um pouco isso aqui hoje. Bem, os investimentos em renda fixa são investimentos que você vai colocar lá e já existe pré-determinado quanto você vai receber. Então o banco vai te dizer, ó, se você investir nessa renda fixa X aqui, você vai receber 7% ao ano. Você vai receber 5% ao ano. Então já está pré-definido. Você vai colocar, já sabe quanto você vai retirar dentro daquele período que o seu dinheiro vai estar ali. Então são investimentos que oferecem uma maior segurança e dependendo do seu perfil, são investimentos que valem a pena você colocar porque você sabe quanto você vai tirar e não há risco de você perder dinheiro. Dentro desse investimento de renda fixa, existe uma coisa chamada liquidez. O que isso significa? É o tempo que você consegue retirar esse dinheiro e fazer esse dinheiro estar realmente nas suas mãos. Então, você pode ter tanto um investimento que você pode tirar a qualquer momento, a qualquer dia que você necessite, você pode ir lá simplesmente sacar esse valor. São exemplos de investimentos desse, a poupança, tão conhecida, tesouro direto, né? Mais um exemplo desse, você vai deixar o seu dinheiro e no momento que você precisar, esse dinheiro estará disponível. Porém, são investimentos que normalmente rendem menos, justamente porque o banco ele está com o seu dinheiro, mas ele sabe que você pode tirar a qualquer momento, então ele não pode usar aquele dinheiro de uma forma mais tranquila, porque aquele dinheiro está o momento todo disponível para você. Então, essa disponibilidade do valor e essa segurança que a renda fixa oferece também tem a consequência de não ter algo tão lucrativo, uma rentabilidade tão boa. É o caso da poupança, por isso que a poupança hoje nem se comenta mais, porque a poupança hoje ela está desvalorizando o seu dinheiro. Se você tem dinheiro em poupança, ao longo do período a inflação vai ser superior a esse valor que você vai receber de juros e você vai perder dinheiro. Esse é o cenário atual que nós temos no Brasil. E aí vão existir também as rendas fixas que têm um período mais longo para você retirar esse dinheiro. Então, se o valor que você quer investir é uma reserva de emergência, você não pode deixar o seu dinheiro preso em um local que você não possa retirar caso você necessite. Então, para uma reserva de emergência, você precisa de investimentos com liquidez imediata. Então, você precisa de um investimento em renda fixa que pague pelo menos o que a taxa Selic está, que agora está em 2%, que pague pelo menos a taxa Selic e que tenha liquidez imediata. Então anota isso, para reserva de emergência, renda fixa com liquidez imediata que pague pelo menos o que a Selic está no período.
tá? Então, se o valor que você tem é um valor que você quer guardar para um objetivo a longo prazo, então eu tenho um valor hoje na minha conta, mas eu quero fazer uma viagem daqui a 2 anos, então esse valor específico eu só precisarei dele daqui a 2 anos. Lembrando que você só vai ter um valor desse depois que a sua reserva está montada. Você precisa primeiro ter a sua reserva guardada para depois você ter outros tipos de investimentos e objetivos. Essa é a regra que vai te garantir uma segurança em caso de uma necessidade. Então, existem esses investimentos em renda fixa a longo prazo. O banco já vai te dizer qual é a data do vencimento do teu investimento. Então, ele vai dizer, ó, esse investimento tem o vencimento dele daqui a 2 anos. Isso significa a liquidez dele. Você só vai conseguir retirar esse valor com 2 anos. Porém, a rentabilidade dele vai ser um pouco maior do que aquele que oferece a liquidez imediata, porque você está garantindo para o banco que aquele dinheiro vai ficar com ele durante esses 2 anos. Então, quanto maior esse período que o valor vai ficar no banco, maior será a rentabilidade ao ano. Você pode pegar, por exemplo, uma renda fixa que você vai deixar por 2 anos e aí você vai ter, por exemplo, 4% ao ano. Se esse valor ficar numa renda fixa digamos, 4 anos, você vai ter uma rentabilidade de 7% ao ano. Isso que eu estou dando aqui é um exemplo baseado em alguns investimentos atuais. Então, quanto mais tempo você deixa esse valor investido, maior será o seu retorno ao ano. Não é o retorno total porque ficou muito tempo, mas ele vai dar um retorno dentro daquele ano maior do que o outro porque você optou por um investimento com um prazo maior. Existe também os investimentos em renda variável. Esse investimento, como o nome já diz, existe uma variação, ou seja, eu não sei quanto é o retorno dele assim que eu contrato. Eu coloco o meu dinheiro nesse investimento e ele vai ter uma variação. Ele pode ser mais do que o esperado, ele pode ser menos e eu posso, inclusive, perder dinheiro. Essa rentabilidade pode ser negativa. Então, em compensação, ela também pode ser muito rentável, mas vai depender muito. Então, se você tem um perfil mais despojado, mais arrojado de você se arriscar, e se você tem um valor, preste bem atenção nisso, que pode ser colocado em risco. Por quê? Porque para isso, você já tem que ter sua reserva de emergência montada, 6 meses das suas despesas mensais lá investido numa renda fixa, bonitinho, com liquidez imediata. Ponto. Você tem outros valores agora de investimentos que vão além dessa reserva de emergência. Agora você vai poder se arriscar em renda variável. Você vai poder ter uma rentabilidade muito maior, mas você também vai poder perder dinheiro. Então é muito importante você decidir bem até onde você vai com o seu dinheiro. Esse investimento em renda variável são as famosas ações, né, que a gente escuta tanto falar, mas muitas vezes não sabe como funciona. Como é que funciona uma ação? A empresa precisa se capitalizar, né? Digamos que eu sou uma empresária, eu estou querendo investir, fazer crescer aquela empresa, mas eu não tenho capital, né? Não tenho dinheiro. Então eu vou abrir o meu capital, eu vou abrir a minha empresa para que outras pessoas possam ser participantes dela. Então eu digo, olha, eu estou disponível aqui algumas cotas da minha empresa para você comprar. Então você olha para a minha empresa, você acredita que essa empresa é uma empresa que vai fazer sucesso, provavelmente o produto dela vai ser muito bem recebido e ela vai crescer. Então eu vou querer ser acionista dessa empresa. Então eu vou comprar lá quantas cotas eu puder daquela empresa. Cada cota vai ter um valor específico, eu já posso ver lá que a cota vale R$10 ou vale R$100, depende muito da valorização dessa empresa. Então você vai comprar a quantidade de cotas que você desejar. Se essa empresa cresce e se valoriza, esse valor da cota dela também aumenta e você aumentou junto. A cota que eu comprei por R$10, de repente ela foi para R$50, então o meu valor investido, meus R$10 investido, vai virar R$50, né? Se eu coloquei ali R$1.000, eu vou ter ali R$5.000. Então esse valor multiplicou muito rapidamente porque aquela empresa foi uma empresa que deu certo. Mas qual o risco? Você pode investir em uma empresa e essa empresa, ao invés de se valorizar, ela pode também se desvalorizar. E aí esse valor de R$10 que você comprou caiu para 5, caiu para 8.
Então, esse tipo de investimento requer um pouco mais de conhecimento, porque para você comprar ações de uma empresa, você precisa compreender se aquela empresa é promissora ou não, o que está acontecendo no mercado em volta, para saber se isso vai impactar positivamente ou negativamente nessa empresa. É importante também que você diversifique os investimentos. Você não vai pegar, você tem 100 mil reais, você vai pegar os seus 100 mil reais e vai comprar todos de ações da Petrobras, por exemplo. Não, você precisa distribuir, porque se houver algum problema com a Petrobras e você perder dinheiro, você tem outras ações que vão estar rendendo aqui. Então você se arrisca menos quando você distribui. Né? Então isso precisa de um pouco mais de habilidade, de um pouco mais de auxílio, talvez, se você não é tão experiente nessa área. Dentro da renda variável também existem os fundos imobiliários, que são fundos que você compra e você tem participação no aluguel daqueles imóveis. Então, por exemplo, existe um fundo imobiliário de uma empresa que tem uma rede de hotéis. Então, você vai comprar uma cota, ele vai alugar, né, aqueles quartos daqueles hotéis, e aí você vai receber mensalmente os dividendos, você vai receber os valores referentes à sua parte naqueles aluguéis. Então, é um investimento muito bom realmente, porém, faz parte da renda variável, que também existe essa oscilação. Né? Por exemplo, quem tinha fundos de investimento agora no período da pandemia sentiram uma queda muito grande no seu dinheiro, porque existiram muitas pessoas entregando prédios, shoppings fecharam, os hotéis fecharam, enfim. Porém, o segredo da renda fixa é ter paciência, porque quando passa uma crise, você vai ver os números caindo e você precisa esperar que esse mercado se recupere e você recupere também o seu dinheiro. Então você percebe que ele é um investimento mais dinâmico, você precisa estar atento, você precisa olhar. Se houver um boato num repórter de algo em relação àquela área daquela empresa, então você já tem que ser ágil para retirar o seu dinheiro antes que esse valor se desvalorize. Então precisa de um pouco mais de instrução para você investir na renda variável. E essa renda variável, como eu faço para retirar meu dinheiro caso eu necessite? Você pode vender as ações ou vender seus fundos imobiliários. Você simplesmente vai, se você tiver uma corretora, né? Você vai lá na corretora, no aplicativo mesmo, uma coisa bem simples, e você coloca para vender. Se você, por exemplo, comprou uma ação que estava por 20 reais e de repente ela valorizou, chegou a 30, 35, 40. Aí você não sabe se ela vai crescer mais do que aquilo. Você pode vender essas ações, você vai ter feito um dinheiro, né? Vai ter tido uma rentabilidade boa e aí você pode comprar outras, né? O problema da ação é que ela não pode ser um dinheiro investido ali para uma emergência. Por quê? Porque se você tem uma situação difícil e você precisa de dinheiro, você vai ter que vender a sua ação pelo preço que ela tiver no dia. Então pode ser que naquele dia ela esteja desvalorizada e você vai ter uma perda de dinheiro. Então, é importante que você não invista a sua reserva de emergência. Você vai investir um valor extra que você possa deixar lá e só poder tirar realmente quando ela está numa fase boa. Existem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre investimento. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida, qual é o seu desejo. E obrigada por ter chegado até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.